fala casa de oração. Abra vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 37. Eu creio, Deus. Diga para o seu irmão assim: aguente o processo para poder viver o milagre. Amém? Diz assim, no versículo 1: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andavam com ele os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Porém José trazia más notícia deles a seu pai. Podem tomar assento em nome de Jesus. Os irmãos conhecem o texto da passagem. Só que quando eu cheguei aqui, Deus estava falando sobre sonhos. Falou muito forte no meu coração sobre sonhos. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Nem todos que dão tapinha nas suas costas quer ver o seu sonho crescer. José era correto, fazia as coisas certas perante Deus, perante seu pai, tinha respeito. Já os seus irmãos, o texto vai dizer que eles, vamos dizer assim na linguagem de hoje, eles aprontavam. Mas José vai pagar um preço muito caro pelo sonho dele. E o sonho de José não vai ser sonhos, são revelações. Porque lá para frente no texto vamos se realizar os sonhos dele. E o texto vai dizer que o pai dele fez uma túnica e colocou sobre José. E isso trouxe mais inveja aos irmãos dele. Porque tudo que se destaca é caçado. Meu Deus. Tudo que Deus usa de uma certa maneira é perseguido. Só que tem uma coisa: quando você estiver sendo perseguido, começa a dar glória. Sabe por quê? Porque você está agradando a Deus e não agradando no inferno. Por isso que você vai ser perseguido. Vão te perseguir no seu trabalho, vão te perseguir até dentro de casa. Os seus vão te perseguir, vão querer te caluniar, porque o diabo é sujo. Quando ele usa os de fora, que você não tem tanto apego, você não sente tanto. Dói um pouco, mas você não sente tanto. Agora, quando ele usa os seus, aí dói, aí machuca. Porque aquele que você menos esperava, que você pensou que ia te ajudar, pode ser o primeiro que te apunhalou nas costas. José aqui, o texto vai dizer que os irmãos dele já não suportavam mais conversar com ele. Os irmãos dele vão apacentar ovelhas, e o pai dele vai falar para ele: José, vai até onde estão os seus irmãos, vê para mim como é que eles estão. E José foi tão corajoso, porque imagina, ele já sabia que os irmãos dele não gostavam dele, estavam tirando ele, e ele vai encontrar com os irmãos mesmo assim. Glória a Deus. Vamos dizer, vamos colocar o carneiro num covil de lobos. Você iria? Você iria lá? José falou: eis aqui, meu pai, eu vou. E foi. Quando ele chegou no lugar, os irmãos dele não estavam mais lá. Aleluia. Só que Deus, quando Deus quer fazer as coisas, Ele coloca pessoas na sua vida, coloca gente para te dar uma direção. Aleluia. Quando
Quando José chega, os irmãos dele não estão lá. E olha que engraçado. E no meio do deserto lá, tem um homem. Que interessante, tem um homem lá no meio do deserto. E ele vai perguntar: tu não viste os meus irmãos? Aí o homem vai falar para ele: olha, eu escutei eles falando que foram para Dotã. Olha como que esse homem apareceu lá no meio do deserto. Deus já tinha colocado um anjo para ele, porque os projetos do Senhor não ficam em vão. Os projetos que Ele tem para a sua vida, às vezes você está pensando assim: mandou-me a sé, que está demorando, está tardando, mas não, tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo para chegar, para acontecer. Que as irmãs cantaram aqui o deserto. Às vezes você está andando no meio do deserto, sabe para quê? Para te preparar para algo maior lá na frente. Porque deserto, ninguém quer andar no meio do deserto. Mas às vezes Deus nos coloca em desertos para nós nos chegarmos mais a Ele, para nos aproximar mais dEle. E que nem o louvor foi cantado: o deserto não dura para sempre. Não dura para sempre. E aqui o deserto de José estava só começando. Porque o texto vai dizer que os irmãos pegaram ele e jogaram num poço. Queriam matá-lo. Mas um falou assim: não, é sangue nosso, vai matar o sangue, derramar sangue. E jogou José dentro do poço seco. Imagina o que José pensou dentro do poço. O texto aqui não diz. Mas imagina José dentro do poço. Ele deve ter orado, deve ter pensado: será que vão me tirar daqui? Será que eu vou ficar aqui e vou perecer nesse lugar? E os irmãos deles, um deles viu uma caravana de ismaelita, compradores de escravos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Imagina, a corda caindo dentro do poço. José deve ter pensado: vou me restituir ao meu pai, vou voltar para casa. Os meus irmãos se arrependeram. Mas ele tinha uma surpresa quando saísse daquele poço. Quando ele sobe do poço, não daí de intento com os irmãos, mas sim com os mercadores ismaelitas que amarram ele e levam para o Egito. Mas tudo tem um plano, tudo tem uma trajetória. Por isso que eu disse: suporte o processo para poder viver o milagre. O texto todinho, se você ler, não dá tempo. Se você for ler o texto, José não murmurou nenhuma vez. Nenhuma vez ele murmurou. Porque toda vez que José se destacava, Satanás ia tentar derrubar. José vai parar no Egito, vai ser vendido como escravo. Vai parar na casa de quem? De Potifar. Lá novamente ele vai se destacar, porque o texto aqui vai dizer que Deus era com ele. E tudo onde ele punha a mão, prosperava. Glória a Deus. Só que prosperou a casa de Potifar? Prosperou. Glória a Deus. Aleluia. Só que Satanás mais uma vez tentou matar os sonhos de José. E José vai parar na prisão por causa de uma calúnia, acusado de uma coisa que ele não fez. Mesmo assim, aí tem uma coisa interessante, porque naquela época a prática de adultério era morte. E a mulher era quem? A esposa de Potifar, superintendente do rei. Glória a Deus. Por que o faraó não mandou matar José? Glória a Deus. Porque os planos que Deus tem, ninguém pode tirar. Os planos que Deus tem para você, ninguém pode matar. Aguenta o processo para poder viver o milagre. Às vezes o processo dói, às vezes o processo machuca,
cadeia vai prosperar. Olha só. Ele chega como preso, vai ficar como carcereiro. Olha só. Aleluia, Jesus. E ele vai ficar lá. E os sonhos? Será que ele pensou lá dentro? Agora tinha liberdade, não tenho mais. Tinha uma certa regalia na casa de Potifar, não tenho mais. Vim parar na prisão. Só que até em prisão o Senhor tem projeto. Até em prisões o Senhor tem projeto. E ele novamente vai se destacar lá dentro. O carcereiro chefe vai chegar para ele e vai falar: tua chave, toma conta de tudo. Glória. Hoje todo mundo olha o mistério. E vai chegar dois seres lá: o padeiro e o copeiro. E ambos vão contar sonhos para ele. O copeiro vai sonhar com as uvas, espremendo no copo, 3 cachos de uvas. O padeiro vai dar com o cesto de pães sobre a cabeça e vai pedir para José interpretar os sonhos. O primeiro sonho, até fácil de interpretar e entregar, porque nós só queremos escutar coisa boa. Se for um puxão de orelha, não, isso não é de Deus, não. Não somos assim? Dessa maneira. Aí, o copeiro vai contar o sonho e José vai falar para ele que daqui 3 dias ele ia ser restituído ao cara. O padeiro vai falar: poxa, o meu é quase igual. A única diferença é que eu sou padeiro. Só que ele vai falar para o padeiro: daqui 3 dias você vai ser morto, vai ser pendurado, e as aves do céu vai comer a sua carne. O texto não diz, mas qual será a reação que o padeiro teve? Não, isso é mentira. Porque para ele é bom e para mim não. Porque é fácil acertar o bem. Quando Deus te dá um puxão de orelha, ou te coloca, não toca, porque se tocar nós somos consumidos. Deus santo. Aleluia. Verdade. Por isso ele vive o processo para poder viver o milagre. Eu fiquei na cama 1 mês sem poder andar. Não conseguia ficar em pé. Eu andava arrastando no chão. E eu, Senhor, eu vou viver assim, vai acabar. Para mim tomar banho eu tinha que sentar no chão, porque eu não conseguia ficar em pé. E comecei a orar a Deus. O Espírito Santo veio e fala assim ao meu coração: lembra das minhas promessas? Quantas promessas eu te fiz? Quantas eu cumpri? Sou eu homem para que minta? Você acha que as suas promessas estão esquecidas? Você acha que você vai ficar parado? Você acha que você está vivendo ali, olha, essa mesmice, não vai sair daqui mais para frente, não vai mais andar? O Senhor está dizendo assim: é só o começo. É só o começo do que eu tenho para você. Você acha que é só esse pouquinho que eu tenho para te mostrar? Eu tenho algo muito grande, por isso a preparação é difícil. Por isso a lapidação às vezes dói. E José vai falar para o copeiro: olha, não esqueça de mim quando você estiver perante o Faraó. Lembra de mim. Só que o homem esquece, o homem é falho. O homem pode prometer para você e não cumprir o que prometeu. Mas Deus nunca vai esquecer de você. Às vezes você fala: eu estou aqui no cantinho, ninguém me vê, ninguém me nota. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele te examina por dentro e por fora. E José vai ficar esquecido. E vai passar o tempo. O texto também não diz. Acho que Deus deve ter pensado, olhando lá para baixo, falou: meu servo está preso. A minha revelação para ele vai ter que cumprir.
Agora eu vou perturbar o grande. Quem vai começar a sonhar? Faraó. Faraó vai começar a ter sonhos. Sonho não, pesadelo. Porque Faraó vai sonhar que está na beira do rio Nilo e vai aparecer as 7 vacas magras, as gordas. As magras vai comer as gordas e vai continuar magra do mesmo jeito. Vai vir as espigas cheia, bonita, e vai vir as mirradas e vai comer as cheias e vai ficar mirrada do mesmo jeito. E Faraó vai ficar perturbado nos sonhos. Glória a Deus. Só que ele vai chamar todo mundo, vai reunir todos os magos, os feiticeiros, adivinhadores da corte. Só que ninguém vai ser capaz de decifrar. Sabe por que ninguém foi capaz de decifrar? Porque aquilo era coisa de Deus. Aleluia. Quem deu aqueles pesadelos para o Faraó foi Deus que deu para ele. E quando ninguém decifra os sonhos, o copeiro vai estar lá. O copeiro vai se lembrar que lá, no cantinho escondido, tem alguém lá que sabe. Tem alguém lá que foi escolhido, foi separado. Que o Senhor colocou uma túnica diferente sobre ele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu coloquei uma túnica sobre você. Eu coloquei uma túnica sobre você. E vou mandar chamar José. Te prepara porque tem surpresa. Vou mandar te chamar da igreja na Manassés. Aonde ninguém quis ir, Deus vai te levar lá. E José, só que tem outro problema. José não se curva perante ninguém, a não ser a Deus para orar. E o texto vai dizer que nem os olhos de Faraó você podia olhar nos olhos dele. E quando José entra, ele não se curva perante o rei. Outro mistério, o rei poderia mandar matar, porque todos que não se curvavam perante ele mandava matar. E por que não mandou José matar? Você está entendendo o mistério? Porque Deus é perfeito em tudo. Aquilo que é impossível para os homens, para ele não. Suporte o seu processo para você viver o seu milagre. Glória a Deus. Imagina José chegando perante o rei, Potifar do lado, e o rei vai começar a contar os sonhos para ele. Ele vai falar: olha, de todos esses sonhos é um só. É um sonho só. Glória a Deus. Vai ter 7 anos de fartura sobre a terra. E depois vai vir mais 7 anos de fome. Imagina, será que o rei acreditaria na primeira? E José vai falar para ele: prepara silos para guardar o quinto da colheita. Põe o administrador para cuidar. Imagina o rei, olha para um, olha para outro e fala: não, esse aqui não, aquele ali é ladrão, aquele ali não serve. Quem? Vai pegar José e vai falar: José, vem cá. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite para você: vem cá, Sérgio. Vem cá, Sérgio. Aleluia. Tem uma nova unção para você nessa noite. Prepara aí, Tiberiaço, mandou comer a Sé. Glória, glória. Olha aqui, Mateus, eu vou colocar em você o meu anel, na baia séria. Tem veste nova para você nessa noite. Se prepara para viver o novo que Deus tem para você. Em Jesus.
presidiário, governador, ele suportou o processo e viveu o milagre. Suporte o seu processo, porque o seu milagre está chegando. Só suporte o processo, porque o milagre está por vir. Tem um anel para colocar no seu dedo. Ainda vai ter os sonhos que ele sonhou, e vai chegar a fome, e os irmãos dele vão estar lá. Os sonhos dos feixes de trigo vai se realizar na frente de José. Os seus sonhos foi Deus que te deu. Os seus sonhos vão se realizar. Não deixe matar os teus sonhos. Você vai ver os sonhos de Deus na sua vida. José podia se vingar dos próprios irmãos. Poderia mandar passar fio na espada, mandar buscar os pais. Mas José tinha a túnica. A túnica faz a diferença. A túnica, sabe o que simboliza? É o Espírito Santo, é o temor. Porque você tem a túnica. Sabe o que o Senhor diz? Que você não precisa guerrear. Sabe como é que crente guerreia? É de joelho no chão. Quando se levantar contra você, se põe como pequenino na presença do Senhor, que Ele vai te levantar como grande na presença do Senhor. Glória a Deus. Suporta o processo. Aleluia. Para viver o seu milagre. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Salva de palmas.